Vamos falar agora um pouco mais sobre a vida de Abraão, o patriarca. Abraão busca uma noiva para Isaque. Do Senhor procedeu este negócio. O texto bíblico que está em Gênesis, capítulo 24, versículo 50. O crente que ora desfruta a ajuda e a orientação do Senhor em todos os aspectos de sua vida. Abra sua Bíblia e leia comigo o texto bíblico que está em Gênesis, capítulo 24, versículos 3, 4, 11, 12, 14, 15, 58, 59, 65 e 67. Diz a palavra de Deus: para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito, mas que irás à minha terra e à minha parentela, e daí tomarás mulher para meu filho Isaque. E fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto a um poço d'água, pela tarde, ao tempo que as moças saíam a tirar água. E disse: ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, dá-me hoje bom encontro e faze beneficência ao meu senhor Abraão. Seja, pois, que a donzela, a quem eu disser, abaixa agora o teu cântaro, para que eu beba, e ela disser, bebe, e também darei de beber aos teus camelos, esta seja a quem designaste ao teu servo Isaque, e que eu conheça nisso que fizeste beneficência ao meu senhor. E sucedeu que, antes que ele acabasse de falar, eis que Rebeca, que havia nascido a Betel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, saía com seu cântaro sobre o ombro. E chamaram a Rebeca, e disseram-lhe: irás tu com este varão? Ela respondeu: irei. Então despediram a Rebeca, sua irmã, e a sua ama, e ao servo de Abraão, e a seus varões. E disse ao servo: quem é aquele varão que vem pelo campo ao nosso encontro? E o servo disse: este é meu senhor. Então tomou ela o véu e cobriu-se. E o servo contou a Isaque todas as coisas que fizera. E Isaque trouxe-a para a tenda de sua mãe Sara, e tomou a Rebeca. E foi-lhe ela por mulher, e amou-a. Assim Isaque foi consolado, depois da morte de sua mãe. A promessa de Deus de Abraão ser uma grande nação começou a cumprir-se ao nascer Isaque. Todavia, era preciso que este se casasse e tivesse filhos. Abraão não queria para seu filho uma esposa pagã, uma esposa das filhas de Canaã. Por isso designou seu fiel servo Eliezer para ir à sua terra, à sua parentela, à cidade de Naor, na Mesopotâmia, para lá tomar mulher para seu filho Isaque. Pois Abraão havia sido informado acerca de como crescer a família de seu irmão Naor. Este assunto, irmãos, é um símbolo da missão dada pelo Pai ao Espírito Santo de preparar uma noiva para seu filho Jesus. Eu vou mostrar para vocês agora alguns personagens, símbolos neste episódio de Abraão. Abraão simboliza a pessoa do Pai. Abraão não se escusou de sacrificar seu único filho em holocausto a Deus. Todavia, o Todo-Poderoso só o estava provando e o impediu de sacrificar o próprio filho. Desse modo, Abraão, em figura, sacrificou a Isaque e o recuperou da morte. Assim também o Filho de Deus foi sacrificado pelos pecados do mundo, mas ressuscitou. Isaque simboliza a pessoa de Jesus, filho único de Abraão com Sara, pois nasceu de modo milagroso, já na velhice de ambos. Jesus, o Filho unigênito de Deus,
nasceu de modo sobrenatural. Eliezer simboliza a pessoa do Espírito Santo. Foi enviado por Abraão para buscar uma noiva para Isaque. Assim também, o Espírito Santo prepara uma noiva para Jesus. Você sabe que Eliezer é um símbolo da evangelização, pois ele recebeu uma missão. A importante missão de Eliezer. A missão de Eliezer simboliza a evangelização feita com a ajuda do Espírito Santo. Eliezer foi à busca de uma moça que aceitasse ser noiva de Isaque. Hoje, todos estão sendo convidados para vir a Jesus. Jesus disse: "Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas." O único meio predestinado por Deus para a salvação de todo aquele que crê é Jesus. Não existe outro caminho, não existe nenhum outro nome que seja dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, a não ser o nome de Jesus. Os que aceitarem o convite serão parte da noiva de Cristo, a igreja do Deus vivo. Assim, o nosso querido Eliezer se transforma em administrador dos bens de Isaque. E toda a fazenda de seu senhor estava em sua mão. Partiu com 10 camelos carregados de presentes. O Espírito Santo, irmãos, opera na evangelização também e transmitindo as riquezas de Cristo aos que são chamados à salvação. E quando Eliezer chegou a Harã, fora da cidade, junto a um poço d'água, ele orou e fez a seguinte oração: "Dá-me hoje bom encontro." E toda verdadeira evangelização é feita com oração. Vamos seguir o exemplo de Eliezer, igreja. E vamos, antes de tudo, orar e pedir a direção de Deus nas nossas tarefas e nas nossas missões. Vejam vocês que Eliezer havia pedido a Deus um sinal. Saberia que encontrou a moça designada por Deus se, ao pedir-lhe água para beber, ela não só atendesse o pedido, mas oferecesse dar de beber também aos camelos. Enquanto Eliezer apresentava sua petição, a resposta já estava a caminho. A jovem que se apresentava era de fato tal como ele havia suplicado a Deus, para ser a noiva do filho de seu senhor. Rebeca era não somente extraordinariamente bela, como também hospitaleira, amável, gentil. Rebeca denotava inocência e pureza. Assim também deve ser a noiva de Cristo, a igreja. Chegando à casa do pai de Rebeca, Eliezer contou ali a sua história e apresentou a proposta de seu senhor Abraão. Ao ouvirem as palavras de Eliezer, os parentes de Rebeca aceitaram a proposta como vinda de Deus e imediatamente deram seu consentimento. Rebeca, indagada se aceitava acompanhar Eliezer, respondeu: "Irei." A partir daquele momento já era noiva. Não podia mais permanecer no seu lar. Tinha que partir. Rebeca, com essa decisão, demonstrou ser uma mulher sábia, que sabe ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. A viagem que Rebeca fez para ir ao encontro de Isaque nos serve de símbolo como o Espírito Santo quer nos guiar até o encontro com Jesus nas nuvens. Rebeca não precisava preocupar-se com o que haveria de levar na viagem ao encontro de Isaque. Eliezer responsabilizou-se por tudo. Ele tinha camelos, ele tinha alimentos para a viagem. Assim, Deus, em todos os tempos, tem se responsabilizado pela viagem de seus servos. Deus tem se responsabilizado pela vida dos seus servos.
podemos descansar, irmãos. Aquele que crê entra no repouso. Aquele que crê não se apressa por coisa alguma. Tudo virá ao seu tempo. Não é por força e nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Para beneficiar-se dessa ajuda, Rebeca precisava tão somente deixar que Eliezer a guiasse. Não se preocupar com nada. Deixar as decisões nas mãos de Eliezer. Deus quer nos ensinar a obedecer à sua direção, irmãos. Deus não quer que nos preocupemos com nada. Deus quer que descansemos nas suas promessas. E a palavra de Deus diz: se hoje ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, não endureçais o vosso coração. Rebeca não conhecia o caminho para encontrar-se com Isaque, porém Eliezer conhecia. O Espírito Santo quer nos guiar por todo o caminho. Importa que sejamos guiados por ele. Diz o apóstolo Paulo: se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Devemos ter cuidado para não entristecer o Espírito Santo, irmãos. Não devemos entristecer o Espírito Santo com os nossos pecados, nem com nossas desobediências. O Espírito Santo foi enviado da parte de Deus para nos consolar, para nos ajudar, para nos dar poder, para nos vivificar, para nos alegrar. Nas encruzilhadas da vida, a verdadeira direção está na palavra, e é a palavra de Deus. O Espírito Santo nos guiará em toda a verdade, conforme está escrito em João, capítulo 16, versículo 13. Eliezer era responsável pela proteção de Rebeca durante a viagem. Do mesmo modo, o Espírito Santo nos protege, nos guia e quer garantir que tenhamos vitória em todas as frentes, em todas as etapas das nossas vidas. E onde é que nós precisamos ter vitória? Vitória sobre a carne. A carne nos ataca. O diabo usa a carne como porta de entrada. Se andarmos em espírito, não cumpriremos as concupiscências da carne. Não temos nenhuma obrigação com a carne. Ainda precisamos de vitória sobre os pensamentos. Os maus pensamentos procedem de um coração não purificado. Da fonte de água doce não procedem águas amargas. Se o coração estiver puro, os maus pensamentos, que são ataques externos, não farão nele morada. E se resistirmos o diabo, ele fugirá de nós. É o que diz a palavra de Deus em Tiago, capítulo 4, versículo 7. Ainda precisamos obter a vitória sobre a língua, vitória sobre as obras das trevas. Devemos deixar a nossa luz brilhar para que os homens vejam as nossas boas obras. Mas Rebeca não se fez de rogada. Ela foi com Eliezer até o fim da viagem. Rebeca, acima de tudo, além de humilde, era obediente. É tudo que Deus espera de nós, irmãos. Obediência. Precisamos ser obedientes. Precisamos ouvir, atender e obedecer à voz do Espírito Santo de Deus. Quando Deus te der uma ordem, não pense duas vezes. Obedeça. E quantos de nós, nesse exato momento, está ouvindo a voz do Espírito Santo de Deus? O Espírito Santo de Deus está falando com você nesse momento, em todas as partes do mundo onde esta mensagem está sendo pregada e ouvida. Quantos de nós está obedecendo à voz de Deus, quer obedecer à voz do Espírito Santo? É importante que abandonemos tudo, queridos, e ouçamos a doce, a meiga, a poderosa voz do Espírito Santo de Deus. Deus está te dando uma ordem para que você ame a sua família, cuide da sua família, ame os seus filhos, ame a sua esposa, ame o seu marido. E quantas vezes você resiste a isso e continua maltratando a sua família?
continua entristecendo a sua família. O filho sábio é aquele que honra o seu pai e honra a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Honra teu pai e a tua mãe e se multiplicarão os seus dias na terra. Mas o filho não pode dizer que ama o pai e a mãe se ele se droga, se ele rouba, se ele mata. Você não pode dizer que ama o seu pai e a sua mãe se você os entristece com a sua vida de promiscuidade, se você os entristece com a sua vida de leviandade, de mentiras, inconsequente. Se você ama o seu pai e a sua mãe, você vai honrá-los, vai dar gosto a eles, vai fazer com que eles tenham prazer em você. O filho que ama o pai e a mãe, a filha que ama pai e mãe, coloca sempre um sorriso no rosto dos seus pais e nunca uma lágrima. O pai que ama o seu filho senta, conversa, ensina, admoesta, corrige, mostra a verdade. Essa é a evidência da presença do Espírito Santo na sua vida. Quando você ouve a voz do Espírito Santo de Deus, você não endurece o seu coração. Eliezer e Rebeca estavam se aproximando do destino. Ele havia contado a Rebeca tudo sobre Isaque. Ela certamente já nutria amor por ele, mesmo sem tê-lo visto. Assim faz o Espírito Santo. Ele glorifica Jesus. E nós o amamos sem tê-lo visto ainda. E o Espírito Santo nos avisa que a vinda de Jesus se aproxima. Sabe aquele momento que você sente aquele amor profundo por Jesus? Aquela ansiedade de vê-lo. Aquela ansiedade de que ele retorne para te buscar. É o Espírito Santo falando no seu coração sobre Jesus. E você começa então a glorificar o seu nome, a dizer aleluia, glórias a Deus, e uma alegria imensa toma conta do seu coração. Isaque havia saído ao campo para orar. Viu que a caravana se aproximava. Rebeca viu Isaque de longe e, por não o conhecer, perguntou a Eliezer quem era o varão que vinha ao encontro deles. Ouvindo que era Isaque, desceu do camelo e se cobriu com o véu. Isaque a recebeu por esposa e amou-a toda a sua vida. Que maravilha! Que história linda! Que acontecimento lindo foi esse, irmãos! Na vinda de Jesus, o Espírito Santo fará com que os que dormem no Senhor ressuscitem, e depois fará com que os crentes que estiverem vivos sejam transformados e arrebatados ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor, conforme descrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 17 e 18. Eu não sei se você já parou para imaginar a volta de Jesus. A palavra de Deus diz que no mundo teríamos aflições. E o que vivemos aqui nessa terra, irmãos, é só aflições. É só choro. É só engano. E todo dia tem alguém querendo te enganar. Você todo dia trava uma batalha terrível espiritual contra o diabo, contra as hostes espirituais da maldade. O diabo mente a seu respeito. O diabo te calunia. O diabo levanta os seus parentes contra você. Levanta os seus vizinhos contra você. E eu confesso aos irmãos que tudo isso cansa, gente. Chega uma hora, chega um período que é tanto problema, é tanto ataque diabólico, que o nosso coração não aguenta. Chega um dia que a gente está cansado. E é nesse dia que a gente para e pensa, Senhor, volta logo. Eu não sei se você já fez essa oração,
pedindo: Senhor, volta logo porque eu não aguento mais. Eu quero dizer para você que está cansado, quero dizer para você que não aguenta mais, que você abra o seu coração agora, porque o Espírito Santo está entrando no seu coração. Ele está enxugando as suas lágrimas. E Ele está te dando fôlego para você aguardar a vinda de Jesus de pé. Ele está renovando as suas forças. Ele está dizendo para você: aguenta firme, porque Jesus já está vindo. Nós somos a noiva e Jesus é o noivo prometido. Nós somos a Rebeca e Jesus é o Isaac. Vamos abrir o nosso coração. Feche os seus olhos e ore comigo nesse momento. Senhor, te agradecemos por tua maravilhosa graça em nossa vida. Te agradecemos pelas revelações maravilhosas através do Espírito Santo, porque só o Espírito Santo pode interpretar a Bíblia. Só o Espírito Santo pode nos dar conhecimento, sabedoria e entendimento. Senhor, nos capacita, nos prepara para encontrarmos contigo. É como diz a tua palavra: prepara-te, ó Israel, para encontrares com teu Deus. Nos ajuda, Senhor, para que nos desvencilhemos das coisas deste mundo, porque a tua palavra diz que ninguém que milita se embaraça com os negócios desta vida. Então eu quero pedir ao Senhor que nos dê força para nos separarmos do mundo. Coloque em nosso coração o desejo ardente pela volta de Jesus Cristo, para nos tirar para sempre deste mundo e nos dar a paz eterna que tanto necessitamos. Em nome de Jesus, esta é a nossa oração. Amém. Muito bem, queridos. Graças a Deus por sua palavra. Graças a Deus por sua mensagem. Se você gostou dessa mensagem e gostaria de partilhar essa mensagem com mais alguém, com o vizinho, com a sua família, liga para mim. 0 Operadora 21, Rio de Janeiro. A operadora é TIM 8373-8052. Pode também acessar o Facebook ou o e-mail, que é caravana-da-amizade-gospel@hotmail.com. Pode entrar também no blog da Caravana da Amizade, caravana-da-amizade-gospel.blogspot.com.br. Eu sou Mateus Braga, sou evangelista, sou fundador do projeto Caravana da Amizade Gospel. E se você deseja ajudar o Ministério Mateus Braga na difusão do Evangelho, nos ajude enviando-nos uma oferta de amor. Você pode enviar sua oferta pelo Banco Bradesco, agência 0129, dígito 5, e a conta é 0161806, dígito 7. Eu conto com você. Deus te abençoe.